canal, a plenitude do louvor. Peregrinação, a noite se aproxima, as forças variam, volta-nos mirando, mas o cansado não se desanima, pois como dia findas ela em poucas horas raia um novo dia. Vamos com novas forças trabalhar e numa graça Deus e agradecidas almas os dias anos finam foge a vida, temos que sim um trânsito final. Em breve o curso, breve a febre unida, vamos despidos do amigo mortal. Ó crentes, eis a divina aurora, a nova vida triunfal ordeia. Quando os nas glórias dele com Cristo ao Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma segunda-feira, nós estamos aqui. Eu do lado de cada transmissão, vocês do lado de lá. Eu gostaria que os irmãos já nos ajudassem. Se nós pudéssemos nos comunicar se o som está bom, se vocês podem nos ouvir bem. Nós já vamos estar iniciando aqui, os irmãos já estão entrando. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Emília pedindo oração. Vamos orar aqui pela família da irmã Emília, né, com os irmãos orarem. Por ela e toda a sua casa, sua netinha, Maria. Amém. Irmã Eronita também está entrando. Aqui a irmã Elaine, está ótimo som. A irmã Taina Vieira, está ótimo som. Para nós está bom. Amém. Então, se está bom o som, nós vamos dar o princípio aqui, fazendo oração e entregando essa programação, esse momento aqui nas mãos do Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo possa me conduzir aqui nas palavras, né? E meu entendimento é que se aberto para eu poder expressar o que Deus tem colocado no meu coração. Também o entendimento de vocês que estão me ouvindo possa ser aberto também através do Espírito Santo e vocês também possam compreender o que vai ser dito. Eu sempre uso uma expressão e nós, como não me tenho como pregador, né, mas quem prega a palavra, quem fala da palavra de Deus,
ele sempre fala da boca ao ouvido da pessoa, mas o único que pode pegar do ouvido e trazer até o coração, ao âmago da alma da pessoa, é somente o Espírito Santo, né? Então, vamos orar para que o Espírito Santo faça essa obra neste momento aqui. Senhor Jesus, obrigado por esse momento abençoado, especial que o Senhor tem nos dado. Obrigado por mais uma segunda-feira, por todos os meus irmãos que estão nesse momento em conexão conosco. Eu peço que o Senhor me abençoe, abra o meu entendimento, a minha compreensão, e eu poder expressar, debaixo de uma inspiração, o que o Senhor tem colocado no meu coração. Também esse mesmo Espírito Santo, também visitando os teus filhos, cada um nos seus lares, que vão estar assistindo essa live, e os seus entendimentos serem abertos, eles também poder compreender, e todos nós nessa noite, em uma perfeita harmonia, podemos sermos abençoados pela sua palavra. Esta é minha oração e meu agradecimento, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Então nós vamos aqui, como diz o gaúcho, sem mais delongas, né? Nós vamos ler as escrituras aqui. Eu vou ler uma porção de escritura aqui com os irmãos nessa noite, alguns parágrafos de mensagem. Talvez a live seja um pouquinho mais curta, porque eu tinha um assunto para falar, e eu resolvi não falar o assunto que eu tinha, porque eu tenho duas perguntas que me foram feitas da live segunda passada, e embora eu conversei um pouco com o irmão que me fez a pergunta, mas assim como ele, né, um homem que tem entendimento das escrituras, da mensagem, teve alguma coisa que não ficou tão claro para ele, então eu resolvi aqui nesta live responder aqui para os irmãos o que eu respondi para ele, porque se mais alguém ficou com dúvida nos mesmos pontos, os irmãos possam ser esclarecidos. Então eu quero voltar aqui à escritura que nós estávamos lendo aqui a semana passada, Apocalipse capítulo 13 e o versículo 11, que fala a respeito da segunda besta. Diz assim: eu contemplei, estava curado. Essa escritura aqui que nós estamos lendo aqui agora para os irmãos, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 11, a respeito dessa segunda besta, que ela vem da terra, com 2 chifres, ela é semelhante a um cordeiro e fala como um dragão. Bom, isso aqui, nós já falamos disso, né, uma porção de vezes, né, para os irmãos a respeito desse assunto. Eu só vou aqui ajustar aqui e já damos aqui o início. Bom, deixa eu voltar aqui onde nós estamos. Bom, estamos aqui. Só ajustar aqui. Deixa eu voltar aqui onde nós estamos. Bom. Amém. Devagarzinho vamos se achando aqui. Aqui nós estamos acostumados, né, irmãos? Essa parte aqui, a gente sabe que essa besta que sai da terra é os Estados Unidos. Esses 2 chifres são 2 poderes, né? Poder político e poder eclesiástico. Né? São os 2 poderes que essa besta tem. E ela começou bem, então os Estados Unidos começou como uma colônia dos primeiros peregrinos que saíram ali da Europa, procurando liberdade de religião. Na Europa era tudo muito restrito, né? Havia aquela perseguição católica e perseguição até do próprio povo protestante também, né? Se divergia da Igreja Católica, você era perseguido pela Igreja Católica, e se divergisse alguma coisa contra uma daquelas protestantes já mais tradicional, da mesma forma era perseguido. Então eles vieram para os Estados Unidos, os primeiros peregrinos, e tentando ali servir o Senhor com liberdade. Então começa nessa aparência de um cordeiro, mas no final acaba falando como dragão. E aqui essa parte diz que ele exerce todo o poder da primeira besta que foi antes dele. Então aí foi a pergunta. A pergunta que me foi feita foi 2 perguntas. A primeira pergunta o irmão me perguntou assim: pastor, se essa segunda besta
ela recebe todo o poder foi dado a ela. Eu estou falando exatamente como me foi feita a pergunta, né? Se todo poder foi dado à segunda besta, como que fica a primeira? Ela ficou sem poder? Ficou sem autoridade? Essa foi a pergunta que... São duas perguntas. Essa foi a primeira pergunta que ele me fez. Se todo o poder foi dado à segunda besta, então a primeira besta ficou sem poder, seria semelhante àquela pergunta, né? Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. A gente diz, então se todo o poder foi dado ao Senhor Jesus Cristo, né, para quem crê numa trindade, então Deus, o Pai, ou a terceira pessoa, o Espírito Santo, ficaram completamente sem poder? Seria essa a pergunta, né? Mas tem alguns pontos que eu quero colocar aqui em ordem concernente a isto, e quero mostrar para os irmãos aqui uns detalhes importantes para nós compreendermos aqui esse poder que a segunda besta recebe. Eu quero ser breve e claro com os irmãos. Então, primeiro vamos entender o que realmente é esse poder. Vamos entender o que é esse poder primeiro, tá? Eu quero aqui colocar aqui uns parágrafos para os irmãos, que eu quero que os irmãos compreendam primeiro o que é esse poder, né? Para a gente não confundir as pessoas pensar que quando está falando desse poder aqui, as pessoas acharem que aquele poder sobrenatural, que eu vou conseguir fazer as coisas levantar do chão, com a força do pensamento, fazer coisas se mover, não é esse tipo de poder. O profeta diz assim, na mensagem um estandarte, no parágrafo 112, ele diz assim, aqui para lhe explicar isto, você chega aqui a um desses cruzamentos aqui em Fênix, por volta das 5 horas da tarde. Há um policial de em pé ali, e aqui estão os carros passando a 40, 50 milhas por hora, praticamente 64, 80 quilômetros por hora. Bem, aquele pequeno policial talvez não tenha mais do que 5 pés de altura, ou 1,52 m, sei lá. Ora, ele não tem o suficiente poder para parar um só desses carros. Não tem como policial, porque ele é policial, eu te ordeno, o carro para e de repente o carro se freia sozinho. A gente sabe que não é isso, né? Ora, um só desse carro pode ter 300 cavalos, bem, ele simplesmente atropelaria aquele pequeno homem e o quebraria todo e seguiria adiante. Mas deixa eu levantar a mão uma vez e soprar o apito. Ele não tem poder, mas tem autoridade. Então aqui, todas as traduções que falam sobre autoridade na Bíblia, quando a nossa Bíblia foi traduzida para o português, então a maioria das palavras que estava escrito como autoridade foi colocado como poder. Mas o profeta mostra que a diferença de poder e autoridade, né? O poder, se ele conseguisse fazer o carro frear por vontade dele, né? Ele ordenasse ali com a força da mente ou com o poder que ele tivesse, o carro freou. Não é isso que acontece. Ele apita, levanta a mão e a autoridade faz com que o motorista freie aquele carro. Então não é que aquele policial exerce um poder sobrenatural. O poder que ele exerce é o poder do Estado, que se chama-se autoridade. E freios vão derrapar, rodas vão ranger, tudo vai parar, porque ele levantou a mão, porque ele tem autoridade. Então, vamos aqui fazer essa separação para nós poder compreender aqui esse poder que a segunda besta exerce, né? Então, o significado disso. No 113. E quando o homem ou a mulher está vestido com a armadura completa de Deus, não é poder, é a autoridade do alto. Né? Quando ele fala demônios clamarão e freios regerão, até a própria morte estremecerá e os sepulcros se abrirão diante da autoridade que Jesus Cristo deu à sua igreja. Então é claro que qualquer demônio do inferno poderia vir contra nós através de doenças e aflições ou por outros meios, e poderia nos destruir, né?
Então não é que nós vamos ter um poder como o profeta fez com que a mamba ficasse paralisada, né, e o diabo ficar paralisado. Na verdade, a Igreja de Jesus Cristo, ela está revestida de uma autoridade. Então, quando você levanta o estandarte, né, da fé, o diabo tem que reconhecer a autoridade que o Senhor deu para a sua igreja, e isso faz com que Satanás freie. Então ele respeita essa autoridade. Vocês lembram daquela escritura que havia um homem que estava endemoniado e foram ali os filhos de um sacerdote. E aqueles filhos de sacerdote chegaram lá para expulsar aquele demônio e disseram: eu te conjuro, em nome de Jesus de Paulo, que tu saia. E aqueles demônios responderam assim, ó: nós conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo, e vocês? E a Bíblia que aquele demônio se avançou naqueles homens e rasgou toda a roupa deles, né? Fez caras esfarrapados, levaram como diz o gaúcho, né? Uma tamina de laço, porque eles tentaram enfrentar aqueles demônios sem terem sido revestidos de autoridade do reino de Deus. Então diz assim, todos sabem disso. Esses sinais seguirão se creem. Levanta a autoridade, o estandarte. Deixe a sua mão levantar com uma luva branca e todo o carro parará. Ele não tem suficiente poder, talvez, para parar uma bicicleta, mas tem autoridade para parar qualquer coisa que possa pôr aquela rua, porque a lei inteira de Fênix está lhe dando respaldo. Então, esse respaldo, né? O crente tem, no caso, nós os crentes, nós somos revestidos de uma autoridade. Então, eu tenho que saber fazer essa diferença aqui de poder e autoridade. Aqui para a segunda escritura, um segundo parágrafo, né, para termos mais de um, teremos outros, mas eu creio que 2 mensagens é suficiente. Na mensagem da restauração da árvore noiva, no parágrafo 140 e 141, o profeta também diz assim: alguém diz, você tem poder? Não, mas tem uma autoridade. É isto. Não poder, mas autoridade. Não temos poder suficiente para fazer nada. O profeta daqui é o mesmo exemplo, como eu disse, algum tempo atrás, o pequeno policial, tal e tal, está ali na rua, né, vê o carro, e ele poderia atropelar ele, matar ele, mas quando ele levanta a sua luva branca, ele apita o seu apito, ele está vestido com a farda, né, representando todo aquele estado. Então todo motorista sabe que aquela autoridade faz com que ele pare o carro, ele freie o carro e ele respeite aquela autoridade. E eu sei que você vai dizer, mas na Bíblia está escrito poder, né? Bom, deixa eu citar isso aqui de novo então. Quando o Senhor Jesus Cristo estava sendo ali julgado por Pilatos, Pilatos disse assim, ó, eu tenho poder para te crucificar e tenho poder para te livrar a tua vida, né? Para te absolver, para te condenar, para te absolver. Aí Jesus diz assim, ó, nenhum poder tu teria sobre mim se do alto não te fosse concedido. Então não está falando desse poder sobrenatural, né? Está falando, nenhuma autoridade tu teria sobre mim se tu não tivesse recebido essa autoridade do alto. Então é disso que se trata esse poder aqui. Então, se nós lermos aqui o versículo 12, conforme a tradução correta, nós vamos ler assim, ó. E ele exerce toda a autoridade da primeira besta. Tá? Então, o que eu falei para o irmão? A Bíblia não diz que ele recebe, essa segunda besta recebe todo o poder. A Bíblia está dizendo no versículo 12 que ela exerce todo o poder da primeira besta. Como é que eu vejo que ela exerce todo esse poder? Aqui na mensagem adoção, confronto de Efésios com Josué, no parágrafo 7 e no parágrafo 8, eu vejo que esse exercer a autoridade da primeira besta, né, que a segunda exerce todo o poder da primeira besta, é nesse sentido aqui, ó, parágrafo 7 e no 8, na mensagem adoção, confronto de Efésios com Josué. Diz assim, agora, se os Estados Unidos, essa bela terra aqui, me mandasse para a Rússia como embaixador da nação para a Rússia,
Então, se eles tivessem me mandado oficialmente para a Rússia, todo o poder que os Estados Unidos têm estaria atrás de mim. Então, é nesse sentido, no sentido de uma representação, né? Se eu estivesse como embaixador do Brasil numa outra nação, todo o poder da nação estaria me acompanhando. Mas isso não é sinal que a nação, né, a nação de origem, ela ficaria sem poder, né? Aquela nação me dá o respaldo, né? Eu estou lá na outra nação, exercitando todo o poder que aquela nação tem. Eu sou representante, né? Se eu estou na Argentina como embaixador, eu sou o Brasil lá na Argentina, está representando toda a nação naquele período que eu estive ali. Então, eu sou revestido de toda a autoridade do Estado brasileiro naquela nação em que eu estaria, né? Então, quando a Bíblia diz que ele exerce todo o poder, eu creio que esse exercer é nesse sentido, representando, né, representando aquela primeira besta, representando aquele poder, né, que iniciou em Roma. Estaria atrás de mim. Minhas palavras seriam exatamente as mesmas que dos Estados Unidos, se eu tivesse sido reconhecido como embaixador, né? Porque aqui começa a falar como dragão, né? Exatamente como Roma falava, agora começa a falar porque é como se fosse um representante direto, como se fosse um embaixador, né? Está representando esse poder, essa força, ou essa autoridade. Então, se Deus nos tem enviado para sermos seus embaixadores, todos os poderes que estão no céu, tudo que Deus é, todos os seus anjos, todo o poder fica de trás das nossas palavras, se somos corretos, ordenados, mensageiro para as pessoas. Deus tem que honrar a sua palavra, pois ele tem solenemente escrito que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Eu tenho vos dado a chave do reino, e é tão grande a promessa que ele tem dado à sua igreja. Então, por que eu li esse parágrafo? Claro, sei que esse parágrafo aqui tem outro sentido, não tem nada a ver com a besta aqui, mas só para os irmãos terem essa compreensão aqui a respeito de se exercer todo o poder da primeira besta. Então, eu creio que ela exerce esse poder aqui nesse sentido, não que a primeira besta fica sem nada e todo o controle do mundo vai ser só através da segunda besta, né? Eu creio que é um conjunto, assim, o reino de Satanás unido, né? Com duas cabeças, para esse propósito que Satanás tem no seu coração. Bom, por exemplo, assim, para me saber essa autoridade, se ela exerce toda a autoridade da primeira besta, como nós falamos outro dia, eu tenho que compreender aqui, eu quero trazer aqui uns outros pontos que é importante para os irmãos. Ela possui esse poder, essa autoridade. A segunda possui, ela exerce todo o poder da primeira besta. Então eu preciso compreender qual é o poder que tinha a primeira besta, né? Quando eu compreendo se ela exerce toda a autoridade que a primeira besta tinha, e eu quero saber que autoridade é essa, então tem que saber, né, como é que a primeira atuou. E aqui está o ponto que nós falamos outro dia, né? Em 13, versículo 1. Depois eu quero trazer aqui uns parágrafos que é bem importante. No 13, versículo 1, o profeta diz assim, a Bíblia diz assim: e eu fiquei sobre a areia do mar e vi uma besta surgir do mar, entre pessoas, né? Água, povos, línguas e nação. Tendo 7 cabeças e 10 chifres. Você já sabe essa simbologia, né? 7 cabeças são 7 montes, onde a besta está sentada. A gente sabe que lá no Vaticano, naquela parte de Roma, tem 7 colinas, e lá na antiga Constantinopla, hoje Istambul, também que foi uma sede do Império Romano, também tem 7 colinas. E essas 10 coroas aqui são aqueles 10 reis que vão apoiar a besta, e sobre a sua cabeça o nome de blasfêmia. Então, quando o nome do Senhor Jesus Cristo deixa de ser exaltado e ela passa a ter um nome próprio, né? Nós somos a Igreja Católica, Apostólica Romana, a Igreja Universal. Então, quando o nome do Senhor Jesus Cristo perde o seu valor,
e ela passa a receber o nome próprio, então aqui passa a ser uma blasfêmia, né? Um nome de blasfêmia. Quando a gente encontra lá, isso eu já preguei para os irmãos aqui em Araranguá, outra ocasião, quando chega no capítulo 17, que ela já se torna-se mãe, já gera outras filhas, né? Já nasceram filhas dessa grande prostituta, dessa falsa igreja, nasce outras igrejas. A gente vê que lá em Apocalipse 17 já diz que na sua fronte está cheio de nomes de blasfêmia. Aqui está no singular, e lá no capítulo 17 já está no plural. Ela inicia como a única igreja, e no decorrer do tempo, após os reformadores, ela começa a gerar outras filhas, o mesmo sistema, o mesmo espírito de organização, começa a gerar outras filhas, e quando aparece capítulo 17 de Apocalipse, já aparece que ela tem nomes de blasfêmia. E você pode conferir na sua Bíblia, aqui na King James fala o nome de blasfêmia, mas geralmente na João Ferreira de Almeida vai estar ali um nome de blasfêmia, né, um artigo indefinido. Diz assim: e a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés eram como os pés de um urso, e a sua boca como a boca de um leão. Essa pergunta aqui hoje a irmã Keila, não sei se a irmã Keila está conosco, né, aqui na nossa live, não sei se a irmã Keila está aqui, ela me fez uma pergunta hoje, e eu disse para a irmã Keila que aqueles quatro animais que aparecem ali em Daniel capítulo 7, e a irmã que chamou a atenção dela que o último era o pior de todos, né? Eu dizia, irmã, o último era o pior de todos, porque o último era o Império Romano, aonde aqueles 3 primeiros culminaram dentro daquele quarto, né? Porque aquele quarto foi tão forte, foi considerado como ferro que desmiuça tudo, e não pode ser esmiuçado por ninguém, né? Então era o poder romano que tinha, né? Aquele ferro que poderia esmiuçar qualquer coisa. E eu disse para a irmã ler Apocalipse, a irmã vai ver que quando fala aqui desse poder final aqui, dessa última nação, esse dragão, Roma, né, Império Romano, a quarta nação dos reinos gentílicos que estariam dominando Jerusalém até o tempo do gentil terminar, todos eles estão aqui representados. Ó. A besta que viera semelhante a um leopardo, é um dos que aparece lá, e seus pés eram como pé de urso, é outro que aparece lá, e da sua boca como um leão, também aparece lá. Né? No final aqui ele é o dragão. E o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a gente sabe que, já falei isso aqui em outros lives passados, o dragão sempre está representando aqui Roma. Então agora o que nós temos aqui? O dragão, o Estado, eu sei que eu já falei isso aqui, mas tenho que voltar aqui para os irmãos compreender a pergunta que o irmão fez. O dragão, o Estado, a política. Vocês lembram que o cordeiro, ou a segunda besta, que ela é como um cordeiro, vocês lembram que ela tem 2 chifres. Chifre é poder, autoridade. Um desses chifres é o poder político e o outro é o poder eclesiástico. Então, esses 2 poderes, sempre eles andam juntos. Os Estados Unidos iniciou a sua legislação da nação baseada nas escrituras, baseada nos 10 mandamentos. Então, a política e o Estado, né, andando juntos sempre. 2 chifres, poder político e poder eclesiástico. Então, o dragão, o Estado, a política, dá esse poder, né, para que a besta, a religião, pudesse exercer o seu poder. Eles exerciam o poder sobre as pessoas, a autoridade sobre as pessoas, através da política, como império, e quando passa de império para religião, agora a besta começa a dominar o mundo, exatamente como o dragão dominava naqueles dias, mas não através agora da política, era através da religião, né? Então esse era o dragão dando poder à besta. Eu espero que isso aqui já tenha ficado claro para os irmãos, né? Porque isso aqui eu creio que já repassamos isso aqui bastante vezes, né? Isso aqui, os irmãos que nos acompanham precisam saber até de cor, né? Que isso é assim. Bom, primeiro,
ela recebe recebe o poder do Estado, da política, e depois que ela recebe todo o poder do Estado, da política, ela começa, aqui é a palavra, ela começa a exercer todo o poder através agora da religião, né? Porque a política veio e lhe deu, né, esse respaldo, né? Nós te apoiamos, faz como tem que ser feito, que nós estamos aqui com a força para te ajudar. Então, tem a política respaldando, protegendo, dando a sua força, enquanto através da religião, Satanás foi dominando o mundo. Bom, então quando nós chegamos aqui em Apocalipse capítulo 16, do versículo 12 e 13, nós temos aqui algo interessante. Ó. No versículo 12, nós temos aqui a sexta taça. Diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas dali secou-se, para que o caminho dos reis do Oriente pudesse ser preparado. E aqui eu vou pegar aqui a mensagem aqui, e vou ler aqui algumas coisas que o profeta fala. Quando fizeram a pergunta por irmão Brana, a respeito em que período que o sangue vai até os freios dos cavalos, irmão Brana? A irmão Brana, aqui na mensagem Tua Casa, parágrafo 83, ele diz assim, ó: agora a Bíblia prediz que nos últimos dias ele colocaria o catolicismo romano e todas aquelas coisas, comunismo, numa armadilha. E todos eles juntos no Vale de Megido. A gente sabe que esse Vale de Megido é o Vale de Armagedon. Tá, então, em que período? Aqui o profeta conecta perfeitamente, né, os assuntos. Vai colocar eles no Vale de Megido, a ponto de haver ali tal matança entre eles, que o sangue correria até os arreios do cavalo, na altura da boca de um cavalo, né? Veja, está em Apocalipse, será? Mas graças ao Pai Celestial, eu não acho que estaremos aqui por sua graça. Não estaremos na glória então, né? Aquilo será bem depois que os dois profetas tiverem profetizado da batalha do Armagedon. Será quando essas nações gentias se tornarem tão perversas cada vez mais, a confederação das igrejas, todas juntas, e Deus tomará a igreja, levantará aquela igreja eleita para casa, fora de tudo, e todos os virgens estarão esperando. Agora o sangue até os arreios do cavalo acontecerá com as virgens e todos eles naquele dia. E o comunismo, quando eles se juntarem lá, e Deus disse que ele contenderia com eles, como ele fez nos dias passados, vocês sabem, lá naquele vale, e será lá que o sangue correrá até os arreios do cavalo. Eu não estava bem lembrado onde é que estava, eu até pensei que tinha nesse parágrafo aqui, mas eu lembro que o profeta aqui tem uma parte que ele fala que ali seria como uma armadilha, né? Então, quando o sexto anjo aqui solta a sua taça, seca o rio Eufrates, prepara o caminho, eles vêm, e é Deus preparando ali uma armadilha para que eles possam vir, e logo que acontece aqui a sexta taça, nós temos um intervalo entre a sétima taça e a sexta, que é o versículo 13, que fala a respeito dos 3 espíritos de rã. Diz assim: e vi 3 espíritos imundos, semelhante a rã, saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Aí eu falei para os irmãos aqui numa outra live retrasada, eu creio que foi retrasada, eu disse aqui, a rã tem alguns significados, né? 3 espíritos de rã, doutrinariamente pode estar apontando para a Santíssima Trindade. Como espírito também, a rã está sempre olhando para trás, seus olhos estão sempre em direção das suas costas, né? Aquele espírito que sempre olha para trás, né? Não consegue avançar para frente, sempre olhando para trás. E também tem aquele sentido que Paulo diz para os Gálatas, né? Ó, insensato Gálatas, vocês começaram bem no espírito e terminaram na carne, né? A rã é um anfíbio, ela nasce na água, se cria na água e depois ela vai e vive na terra, né? Também um tipo da besta, que ela começa também, sai do meio das águas, né, na primeira besta, e logo depois, então, ela aparece na terra, né? Esse mesmo espírito.
E o profeta mostra aqui para nós que esses espíritos aqui esses 3 espíritos de Ram já não são espíritos políticos, né? Eles são espíritos religiosos. Por quê? Aqui está o ponto que os irmãos têm que compreender, né? Como a primeira besta, ela exercia o poder através da religião, então a segunda besta vai ter que também exercitar o seu poder através também da religião. E esses 3 espíritos imundos aqui, olha o que eles fazem. São espírito religioso, e eu vou ler aqui para os irmãos aqui na mensagem, são religiosos. E nesse caso, que eles não são políticos, são religiosos. E assim, ó, eu vi 3 espíritos imundos semelhantes a rã, saíram da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Porque eles são espíritos de demônios operando milagres, religião, né? Os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo. É como a primeira besta fazia, né? Por exemplo, assim, quando a Igreja Católica quis ajudar o Império Bizantino, que estava sendo invadido pelos turcos, quando eles queriam uma parte de Jerusalém, não queria que os judeus ficassem lá em Jerusalém, não queria que os muçulmanos tomassem conta de Jerusalém. Então, o catolicismo foi de encontro aos reis da terra, né? Quem conhece um pouquinho da história sabe que ele conseguiu conquistar todos os reis ali na sua volta da Europa, né? Que foi uma das maiores matanças que existiu na história, que foram as cruzadas, né? Eles tentando combater contra os muçulmanos, no período ali do Papa Urbanos, que disse para todos aqueles soldados que fosse para a batalha, que tudo que eles tinham feito estava perdoado e tudo que eles iriam fazer também já estava perdoado, desde que eles lutassem a favor da Santa Igreja, né? Então, houve praticamente ali umas 3 cruzadas. Então, naquela ocasião, a besta foi de encontro aos reis da terra e ela consegue conquistar, mas nunca a política. Ela conseguiu conquistar com a religião. Eu quero que os irmãos compreendam isso, né? Para mim compreender aqui como que a segunda besta vai trabalhar, eu tenho que compreender como é que a primeira besta trabalhou. Então, como é que a primeira besta trabalhou? Ela trabalhou sempre através da religião. O Estado, Roma, lhe deu poder, e agora, não mais através da política, através da religião, ela controla todos os reinos do mundo, né? Fez com que todos saíssem naquela grande batalha que está registrada na história. A maioria dos historiadores contam, né, os cruzados como os heróis, os mocinhos. E a gente sabe que a história não é bem assim. Então diz assim, que vai ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então aqui essa reunião que esses espíritos reúnem é realmente reunindo as pessoas através da religião, convencendo eles através da religião, a irem até o Vale de Megido, então, para eles terem esta batalha. O que acontece? Aqui no parágrafo 85 da mensagem à tua casa, o profeta diz assim, ó, isso está em Apocalipse. Perguntaram aqui para o Mombrana. Mombrana, os 3 espíritos imundos. Ele disse, isso está em Apocalipse. É o que sai da boca do falso profeta e do dragão. Agora, nós vamos ver isso em nosso estudo agora, vê? Os 3 espíritos imundos são 3 ismos. E disse, ó, deixe-me fazer um tipo para vocês agora e você verá onde isso começou. E onde isso terminou, vê? Existia o comunismo, o fascismo e o nazismo, que são espíritos políticos, né? Eles eram espírito. O comunismo é um espírito. E esse espírito te pega, vê? É um espírito. E reticência, será alguma coisa como isso, só que aquilo não é isso realmente. Então, diz assim, ó, eu estou dando um exemplo político, mas não vai ser a política. É isso que o Mombrana está dizendo. Mas serão 3 espíritos bem desta maneira, do que eles são. Um tipo de precursores. Mas, claro, você sabe, é o catolicismo, você sabe. Eu quero deixar algumas coisas bem claro antes de dizer isso, vê? Para estar certo de que eu sei o que é. Mas isso são 3 espíritos exatamente como o comunismo e o fascismo. Nós falamos sobre isso anos atrás, vocês lembram? Lembram-se? Ele disse, eu falei que seria uma coisa que aconteceria, que culminaria no comunismo. E lá está onde aconteceu.
e da mesma maneira que será naquele tempo. Vocês vê? Serão 3 espíritos imundos que serão. Eu realmente, com toda certeza, creio agora, só fazendo um esboço, se vocês não se importarem, e eu esclarecerei melhor quando for explicar esse assunto. Bem, você pode dizer, o senhor não explicou naquela noite. Veja, se eu explicar, aqui está o que eu penso que será. Eu creio que isto é um espírito. As virginés, o concílio das igrejas, o judaísmo, na rejeição de Cristo, os judeus que rejeitaram, e o catolicismo, porque você vê de onde isso saiu do falso profeta, saiu da boca do falso profeta, que era o sistema papal, que saiu da besta, vê? Tudo aquilo de onde veio, você vê o fundamento, onde está, esses são os 3 espíritos que levarão o mundo inteiro para o Armagedon, vê? São esses 3 espíritos, então você vê isso, naqueles 3 ais, você se lembra de quando falei sobre isso? Disse, serão 7 pragas, 7 selos, 3 ais, 3 espíritos imundos, que vêm através disso. Então o profeta mostra aqui, mostrando uma semelhança, né? Que isso seria exatamente como foi a parte política, que foi 3 ismos de Satanás, que culminou dentro do terceiro, nazismo, fascismo, culminou dentro do comunismo, os 3 ismos de Satanás político, na perseguição dos judeus. Também para a Batalha do Armagedon, também seriam esses 3 espíritos religiosos, protestantismo, judaísmo, que culminam, né, dentro do catolicismo, e ali tem esse poder universal, né, que Satanás possui. Eu não sei se os irmãos, né, conseguem compreender. E aqui, quando nós chegamos aqui em Apocalipse capítulo 13, no versículo 8, é interessante, olha como esse espírito religioso, irmão, ele é forte. Aqui nessa questão aqui entre a 6ª e a 7ª taça, o poder que esses espíritos têm de convencer a todos, né, a ir para essa batalha, uma batalha que vai levar, vou dizer assim, a chacina deles, nesse período que o sangue vai até os freios dos cavalos. Li numa outra ocasião para os irmãos, uma outra live que eu fiz, né, que vai ter tanto corpo morto que vai ter que vir pessoas de fora para ajudar a sepultar tantos que vão morrer, né? Mas eles vão ser convencidos a ir nesse lugar, esses espíritos que convencem eles, né? Preguei ontem para os irmãos um pouquinho, falei sobre espíritos sedutores, né? Que vai conseguir seduzir eles através da religião. No 13:8 diz assim, ó, e todos que habitam na terra adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, realmente, todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo, todos adorarão e todos cairão na cilada. Todos irão, como foi lá na Idade Média, né, que todos saíam na batalha, né, pensando que estavam batalhando nas batalhas do Senhor. E, na verdade, não era, né? Estava batalhando a favor de uma falsa religião. Eu não sei se essa parte aqui ficou clara para os irmãos, né? A primeira pergunta. Então, o irmão que me fez essa pergunta, né? Ele exerce todo o poder? Sim, ele exercer. Ele não recebe todo o poder para ele, ao ponto que a primeira fique sem poder. A primeira dá esse poder, dá essa autoridade, como nós lemos aqui no início, na questão da mensagem adoção, sobre como se fosse embaixador, né? Bom, essa aqui foi a primeira pergunta. Eu não queria deixar a lacuna aberta, queria responder aqui, queria que os irmãos ouvissem. A segunda pergunta que o irmão fez, foi bem interessante a pergunta. Sobre esses 2 indivíduos, a besta e o falso profeta. E aqui é interessante. Gostaria que os irmãos aqui, antes de entrar na segunda pergunta, os irmãos que vocês estão me compreendendo, vocês poderiam dar um amém aqui, só para mim ter certeza que vocês estão compreendendo aqui. Gostaria que vocês dessem um amém aqui, dissesse, só para eu poder ir para a segunda parte aqui, sabendo que os irmãos compreenderam aqui. Se alguém puder aqui pontuar com seu amém,
Nós vamos aqui continuar na segunda parte aqui. Aqui, irmão Wesley diz que amém. Então, irmão Wesley compreendeu? Tá bom, irmão Wesley. Graças a Deus que o senhor compreendeu, né? A irmã Elaine aqui, amém. Então, todos compreenderam o que é esse exercitar, né? Ela exercita o poder da primeira besta, né? Representando a primeira besta em tudo. A segunda pergunta foi o seguinte: quem são esses dois indivíduos? A besta e o falso profeta. Quem são esses dois indivíduos? A irmã me fez a pergunta, até baseado no que eu mesmo preguei, né? Pastor, o senhor citou para nós que a besta sempre foi a besta que era e não é. Então eu compreendo que a besta é um sistema. Claro, lógico, o irmão está coberto de razão. É exatamente isso. Não está errado. Então, como que a besta pode ser um sistema e pode ser um homem ao mesmo tempo e ser lançado ao lago de fogo? O que vai ser lançado ao lago de fogo? É um homem ou um sistema? Bom, vamos ler aqui algumas escrituras aqui, vamos ler aqui algumas coisas, né, para nós termos um entendimento sobre isso. Eu creio que isso aqui é uma pergunta bem boa. É boa mesmo a pergunta que o irmão fez e merecia realmente que eu me detivesse um pouquinho aqui para responder isso. Pastor, a besta não é um sistema? A besta que era e não é? Sai um papa, entra outro papa. Se é um sistema, como é que um sistema pode ser lançado ao lago de fogo? Seria uma organização, pessoas sendo tiradas do lago de fogo? Bom, então, a compreensão que eu tenho, né? Eu vou ler aqui para os irmãos da maneira que eu compreendo isso. E, de fato, irmão, quando se fala que a besta que é e não é, realmente está falando, está falando aqui realmente de um sistema, né? Bom, eu vou ler a escritura aqui, depois, na casa, vocês podem ler com mais calma. Essa escritura o profeta usou na mensagem, deixando escapar a pressão. Isaías capítulo 32. Eu quero pegar aqui uns pontos aqui. Eu sei que parece que agora aqui vai ficar um pouquinho rudimentar o que eu vou falar, mas é necessário essa parte rudimentar para os irmãos compreender aqui do que se trata isso. Besta. A besta e o falso profeta foram lançar o lago de fogo. Mas se besta é um sistema, como é que esse sistema foi lançado no lago de fogo? Como é que um sistema pode ser lançado no lago de fogo? Aí eu afirmei para os irmãos, são dois indivíduos. A besta é um indivíduo de Roma, o falso profeta é um indivíduo dos Estados Unidos, um representando a primeira besta e outro representando a segunda besta. Mas se besta é uma ordem papal, como é que pode ser uma pessoa? Então, claro que eu compreendi sim a pergunta que o irmão fez. Muito boa pergunta. Isso leva a gente a estudar. Isaías capítulo 32, versículo 1 diz assim: eis aqui um rei, reinará em justiça. Então a gente sabe que esse rei aqui, que Isaías está profetizando, todos estão de acordo comigo que esse rei aqui é o Senhor Jesus Cristo, né? Esse rei aqui é o Senhor Jesus Cristo. O que eu preciso compreender aqui? Eu vou continuar lendo. Eu preciso primeiro compreender que o reino de Deus, hoje é um reino espiritual, no milênio vai ser um reino físico, é o mesmo reino, só em etapas diferentes. Hoje esse reino aqui ele é espiritual aqui conosco, nós em batalhas espiritual. Esse reino vai descer físico, esse reino, com o Senhor Jesus Cristo. Teremos uma batalha literal e teremos um reino literal. Bem, daí no profeta vai ser um reino literal. Jesus físico reinando com uma igreja física. Então, eu tenho que compreender, primeiro eu tenho que compreender que esse reino de Deus, tanto espiritual quanto físico lá no final, ele está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Não sei se vocês conseguem concordar comigo, né? Ele está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Aqui, ó, isso que está falando a respeito do reino que estava por vir. Eis aqui um rei que reinará com justiça, e príncipe governarão em juízo. E um homem será como esconderijo para o vento, e abrigo contra a tempestade, como rios de água em lugares secos, como sombra de uma grande rocha
em uma terra cansada. Falando aqui a respeito do reino de Deus, mas vocês veem que o reino de Deus está sendo falado aqui, centralizado nesse varão, nesse homem, né? E será esse varão, em alguma tradução, né? E será esse homem, ele vai ser esconderijo. O que a Bíblia está mostrando para nós? Que todo o reino de Deus, ele está centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Vou dizer assim, se não houvesse o Senhor Jesus Cristo, não haveria reino, né? Então tudo está nele, né? Nele está todos os tesouros. Olha, irmãos, deixa eu só falar aqui uma coisa que, assim, você bem pentecostal agora, né? Olha, irmãos, se vocês querem realmente, assim, ver alguém falando, não tudo que ele é, que não tem como expressar tudo que Jesus é, né? Mas se você quer ver uma parte, assim, expressando que realmente Jesus é, o que ele significa, os irmãos pegam a Bíblia, uma hora e lê ali o livro de Colossenses. Irmão, tem 3 capítulos só o livro de Colossenses. Meu Deus do céu, como Paulo coloca ali, nele está os tesouros escondidos, nele habita corporalmente toda a plenitude, tudo foi feito por ele, para ele, são todas as coisas, né? Que livro que exalta o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu olho o reino de Deus, eu compreendo que todo o reino de Deus, seja ele espiritual ou físico, todo ele está em torno, centralizado na pessoa de Jesus Cristo. Amém. A irmã Dilene aqui disse amém, a irmã Gera também disse amém, e é isso, irmãos, né? Tudo, nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade, e é isso, não existe uma outra forma. Bom, deixa eu só ler aqui outras escrituras para pontuar o que eu estou falando. Essa escritura aqui nós, Quinta Mensagem, usamos bastante, né? Capítulo 16, versículo 13, do Evangelho de São Mateus. Vindo Jesus às regiões de Cesareia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz os homens ser o filho do homem? Ou quem diz os homens quem eu sou? E eles disseram, alguns dizem que tu és João Batista, outros tu Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: mas e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não te revelou isso a ti, mas meu Pai que está no céu. Eu também digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, essa rocha, essa revelação. Que revelação? Revelação de quem é Jesus. Revelação de quem eu sou. Então, onde é que a igreja de Jesus Cristo está edificada? Ela está edificada na revelação de quem é Jesus. Quando nós compreendemos quem é Jesus, nós temos encontrado o fundamento da nossa fé. O fundamento da fé cristã é saber quem é Jesus. Então, também digo que Pedro, sobre essa pedra, essa rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, a igreja de Jesus Cristo, ela está edificada sobre a revelação de quem é Jesus Cristo. Então, irmãos, todo o reino de Deus, tudo está centralizado neste único homem. Esse homem é o Senhor Jesus Cristo. Eu tenho mais 2 testemunhas. Em Coríntios, aqui também, Paulo, escrevendo para os irmãos em Coríntios, aqui no capítulo 3, o versículo 10 e o 11. Olha o que o Paulo diz aqui no 10 e 11 de 1 Coríntios. Segundo a graça de Deus que me foi dada, como sabe o mestre, ou como sabe o arquiteto, né? Eu pus a fundação. Ou outra tradução na Bíblia, talvez de vocês, pôs o fundamento. E o outro edifica sobre ele. Né? Cada um faz uma parte, né? Paulo vem na primeira era, ali na estatura de varão perfeito, colocou a fé é o firme fundamento, né? Então está perfeito, né? Colocou ali o fundamento e dizia: outro edifica sobre ele. Os outros mensageiros que vieram foram edificando sobre o fundamento que Paulo trouxe, né? Então, como nós tínhamos que ser restaurada a fé apostólica, então o profeta teve que pregar o que Paulo pregou. Ele diz assim no versículo 12: agora, se algum homem sobre esse fundamento edificar, versículo 11, porque nenhum outro fundamento pode alguém lançar além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, é um fundamento imóvel, né? As pessoas não podem mover.
você tirou Jesus do cristianismo, você acabou com o cristianismo. As pessoas tiraram Cristo do cristianismo, acabou a cristandade. Nem vou usar a palavra cristianismo, que soa como ismo, né? Você tirou Cristo da cristandade, você acabou com a cristandade, né? Você torna realmente um cristianismo, um ismo, sem Cristo, né? Porque ele é o fundamento. Todo o reino de Deus está em torno da pessoa de Jesus Cristo. E aqui Paulo também fala, aqui também em Efésios também, que mais uma testemunha, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada, 2:19 em diante. E assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, e sois edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então você sabe, né, o que a Bíblia está mostrando aqui? Os profetas representando o Velho Testamento, apontando para frente, né? E os apóstolos no Novo Testamento apontando para trás. Todos eles apontam para um lugar só. Os do Velho Testamento para o Calvário, para frente, os apóstolos apontando para trás, para o Calvário. O profeta diz que o Velho Testamento aponta para frente e o Novo Testamento aponta para trás. Porque eu entendo quando Paulo diz, se algum aplauso eu receber, eu me glorio no Calvário de Cristo, né? Na cruz de Cristo eu me glorio. Então, por que ele se gloriava na cruz? Porque o evangelho de Paulo era sempre apontar para o Calvário, a cruz de Cristo, né? Que une o homem a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém via ao Pai a não ser por mim. Então, são edificados sobre o fundamento dos apóstolos, apontando para trás, e dos profetas, apontando para frente. De que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Pronto, é o fundamento. Os profetas apontaram para isso, os apóstolos apontaram para isso. Então, ninguém pode mudar isso, né? No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a habitação de Deus através do Espírito. Amém. Então, não sei se vocês aqui estão me acompanhando, né? Eu compreendo que esse é o reino de Deus. Só para me fazer um comparativo aqui que o irmão falou a respeito do sistema da besta, eu vou colocar aqui como sistema, não de uma forma pejorativa. Mas eu compreendo também que o reino de Deus sim é um sistema, mas porém é o sistema de Deus, né? Deus tem o seu sistema, a sua forma de trabalhar. Então, eu compreendo aqui que esse sistema, esse reino de Deus, ele funciona mais ou menos assim. Deixa eu pegar aqui a mensagem obra-prima. Se eu compreender aqui a obra-prima, eu vou compreender aqui a parte também do reino de Satanás, que sempre é uma imitação. E aqui duas perguntas aqui do irmão Wesley, porque eu já leio aqui, querido. E vamos ver aqui o que a gente pode acrescentar aqui para ajudar os irmãos. Aqui no parágrafo 63 da mensagem obra-prima, o profeta diz assim: Abraão tipificou a Cristo naturalmente. O mesmo foi Isaac em amor. Abraão o fez a fé, Isaac fez o amor e Jacó pela sua graça, porque Jacó significa enganador. Isso é o que ele era. Mas a graça de Deus estava com ele. Mas quando chegou José, não há nada contra ele, somente um arranhãozinho, pois a base também deve ser uma obra-prima. Quando ele disse ao seu pai, profeta, diga a Faraó que ao teu povo são criadores de gado e não pastores, porque um pastor era uma abominação para os egípcios. Mas quando o velho profeta chegou diante de Faraó, ele disse, teus servos são pastores. Então aquilo raspou isto, vê? Por isso é que isso ainda continua a ser uma obra-prima. Agora, as bases foram fundadas através da fé, amor, graça e perfeição através dos patriarcas. Então agora Deus começa, vamos lá, a formação desse reino. O que é a formação desse reino? O corpo do noivo, né? O corpo da obra-prima. Então, antes de Deus começar a fazer o corpo da obra-prima, Deus sempre estabelece fundamentos. E todo esse reino aqui, esse corpo do noivo, sabe que tudo isso aqui está centralizado na pessoa de Jesus Cristo, né? Eu vou usar essa expressão para os irmãos compreender a parte da besta. Aqui era o sistema de Deus começando a ser formado, né? Deus coloca ali as 4 bases, e depois que as 4 bases são colocadas, o profeta diz assim, que esses patriarcas
foram a base, e ele diz assim, ó, no 66, agora o corpo de trabalho que chegou a essa grande obra-prima foram os profetas, que eram a palavra. E eu espero que vocês possam ler isto. Os profetas, não as leis, os profetas, pois os profetas eram a palavra vindicada, o qual forma o corpo. Então, cada profeta do Velho Testamento trouxe uma parte da palavra. Então, eles eram parte da palavra, Cristo é a palavra, eles eram parte de Cristo, desse corpo de Cristo sendo formado. Né? Nenhum deles veio em plenitude, cada um veio com uma parte da palavra. Né? Isso é tão certo, irmãos, que o profeta compreendeu porque quando Moisés se colocou na brecha e disse, Senhor, mata a mim primeiro, antes de matar esse povo, e Deus ouviu a voz de um homem e voltou atrás. Como é que pode isso? Deus ouviu a voz de um homem e voltou atrás. Diz, logo eu compreendi que não era a voz de um homem, era o Espírito de Cristo em Moisés. Então, todos aqueles santos do Velho Testamento, todos eles trouxeram uma parte do Espírito de Cristo neles, né? Uma parte da palavra, todos eles. Era a razão que quando Deus ia se dirigir a eles, o Senhor chamava eles de filho do homem, põe-te em pé que eu quero falar contigo. Está lá Ezequiel, Jeremias, Daniel, né? Todos eles eram chamados de filho do homem. Aí o profeta vendo sai da revelação, todos eles eram um filho do homem, né? Mas chegaria o dia que viria o filho do homem, né? Então, compreendendo que esses parágrafos aqui, os patriarcas, a base, os profetas formando o corpo, tudo isso era o sistema de Deus, cada um daqueles profetas, no paralelo, irmãos, como se fosse a besta que era e não é, era o tempo todo, homens diferentes, morre um papa, entra outro papa, sai um profeta de cena, entra outro profeta em cena, morreu um profeta, entra outro profeta em cena. O que era isso? O sistema de Deus, até o corpo ficar pronto. O catolicismo se caminha para isso, até esse corpo ficar pronto. Quando o corpo ficou pronto, logo chegou a plenitude. Como Paulo disse, né? Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, quando veio Jesus, ele não era mais como os profetas do Velho Testamento, ele era uma parte para formar o corpo. Ele veio em plenitude. Então, nele habita, não habitou, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É porque ele era o pleno, vindo a plenitude dos tempos. Então, a partir de Cristo, nós estamos vivendo a plenitude dos tempos. A era da igreja é a plenitude dos gentios, a plenitude dos tempos. Cristo veio completo. Então, quando Deus foi completar a sua obra, não foi o sistema de Deus que foi crucificado. Né? Não foi o sistema de Deus que foi crucificado, né? Embora todos aqueles profetas que passaram fizeram parte desse grande sistema de Deus, mas ali estava aquele homem final, que veio como cabeça, e esse que veio como cabeça, que a plenitude estava nele, esse que foi ao Calvário, esse que foi crucificado. Bom, não sei se vocês estão me entendendo. Jesus me ajude aqui que eu consiga me explicar aqui para vocês. Deixa eu só colocar aqui de novo. Todos aqueles profetas, todo aquele corpo sendo preparado, tudo aquilo fazia parte do sistema de Deus. Todos eles faziam parte desse reino, né? Todos eles eram uma parte da palavra, uma parte de Cristo. Cada um teve a sua participação. Como eu falei na live passada, cada papa que passou pelaquele trono de Roma teve a sua parte. João VI foi o que foi a Jerusalém na ocasião lá do eclipse que o profeta fala, a mensagem Shalom. Como eu disse para os irmãos, o primeiro papa que começou essa ordem papal chamou-se Leão I. Se não me falha a memória, depois eu vou ver, quero conferir melhor. Se eu estiver errado, eu corrijo aqui na segunda que vem. Mas me parece que o Papa, nos dias de Lutero, quando iniciou a reforma, se não me falha a memória, era também o título de Leão também, se não me falha a memória. Então, você vê que todos eles eram uma parte também desse reino de Satanás. Assim como
no reino de Deus, quando veio o último, a cabeça que é Cristo, a plenitude, então esse foi o homem que foi para o Calvário, esse morreu, esse completou o plano de redenção. Assim também é esse sistema papal, é um sistema. Cada um vai formando uma parte, mas vai chegar uma hora que esse sistema vai ser encabeçado por um último, aquele que está determinado por Deus. É alguém, esse aí, não sei, Deus sabe, pode ser, pode não ser também. Mas a gente sabe que ele vai vir, né? Ele vai vir. E quando ele vier, vai ser isso aqui, ó. Aqui eu estou no primeiro selo, parágrafo 373. 373. O profeta diz assim, ó, primeiro selo. Quando aqui esta Bíblia diz quem é o anticristo? É um homem. Note, esse cavaleiro não é nada menos que um super-homem de Satanás, o diabo encarnado. Claro, por que ele é chamado de besta? Porque ele representa todo esse sistema da besta. Ele representa todo o sistema de Satanás. Como, no caso, Cristo representa todo o sistema de Deus, aqui, esse aqui representa todo o sistema de Satanás. Então, por isso que ele é chamado de besta, né? Como Jesus Cristo é chamado a palavra de Deus, toda a palavra estava nele, né? Toda aquela parte da palavra que foi sendo formada pelos profetas durante todas as eras do Velho Testamento, né? E culmina tudo em Cristo. Aqui também é a mesma coisa também o anticristo, né? Esse é um homem. Note, esse cavaleiro não é nada menos que o super-homem de Satanás, o diabo encarnado. Então, se ele se encarnou, porque tem uma pessoa para ele se encarnar, né? Ele é um gênio instruído. Agora espero que tenham os ouvidos abertos. Estava testando um de seus filhos, não faz muito, num programa de televisão para ver se ele não era mais inteligente do que o homem confrontante para se candidatar para a presidência. Está vendo? Por conseguinte, ele tem muita sabedoria. Satanás também tem. Ele tenta vendê-la. Ele a vendeu a Eva. Ele a vendeu a nós. Temos desejado um super-homem. Nós o temos muito bem. O mundo inteiro está querendo um super-homem. E eles vão conseguir. Espere, só até que a igreja suba e Satanás seja precipitado. E ele irá encarnar-se. Isto mesmo. Eles querem alguém que realmente possa fazer o serviço e ele o fará. Aleluia. Que Deus ajude, né? Eu creio que a irmã Dilka aqui, a irmã Dilka, eu creio que ela confirmou, né? Era o Leão 10, irmã Dilka, é isso, né? Era o Leão 10. Então, né, eu tinha esse pensamento, não tinha certeza. Obrigado, irmão Dilka, a irmã que me ajudou. Eu tinha esse pensamento aqui, eu não tinha bem certeza, eu não queria falar com firmeza, que a irmã acabou de me confirmar. O primeiro papa nessa ordem papal realmente foi Leão. Quando inicia a reforma era o Leão 10, e agora aí Leão 14, né? Mas o parágrafo aqui tá, eu sei, irmão, que a hora está passando ali, já me esgotei meu tempo, mas só um pouquinho aqui, só ler outro parágrafo aqui também no quarto selo. Eu acabei me empolgando aqui, passando um pouquinho, mas é rapidinho aqui. 183 também do quarto selo. 183 do quarto selo. O profeta diz assim, vamos ver se eu encontro aqui. Tá, aqui. Vamos ver se é isso aqui mesmo. Ele diz assim, agora isso acontece mais tarde. Ele é o falso profeta. Agora ele se tornará besta após algum tempo. Quando não cumprir seu concerto com os judeus, você sabe, como nós. Muito bem. Note agora, se lhe é dado o coração de besta nesse tempo, e Satanás vai se encarnar. Porque quando a igreja sobe, Satanás é banido, está vendo? Está vendo? Está terminado. Então, todas as acusações estão terminadas, está vendo? Agora, enquanto reticências, o profeta vai falando a respeito da intercessão, né, que ele está ali ao lado do trono de Deus, acusando, e Jesus Cristo permanece como advogado,
e quando acaba isso, né, esse tempo, então Satanás é precipitado e se encarna. Então, quando diz que a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo, está referindo-se àquele homem, né, que recebe essa plenitude, né, essa encarnação de Satanás, esse que vai encabeçar todo esse reino que foi formado, todos esses 2000 anos, papa, entre um papa sai outro papa, chega aquele lá que vai ser o homem que vai encabeçar, né, que vai realmente levar o mundo à sua perdição. Bom, só para me encerrar aqui, eu tenho 2 parágrafos interessantes que eu tenho que ler para os irmãos. E aqui, irmãos, eu volto aqui num ponto, esse que eu preciso falar para os irmãos, né? Eu tenho que falar esse ponto. Depois eu vou ler a escritura aqui, Apocalipse. Eu tenho que compreender quem são esses 2 indivíduos, né? Não pode ser um sistema, né? Não tem que lançar um sistema no lago de fogo. Então, realmente, é alguém que realmente representa esse sistema. Assim como, né, assim, em Cristo, em volta dele ele está representando todo o reino está em volta de Cristo, né, que foi a plenitude. Assim, o reino do anticristo está em volta desse homem, né, desse super-homem, que vai ser esse homem que está destinado, né, para esse tempo. Haverá esse homem destinado para isso em Roma, e teremos lá também nos Estados Unidos esse falso profeta, que é o que faz a parte religiosa, conquistando os reis e sinais, prodígios de maravilha, já mais carismático, mais evangélico. Vocês compreendem, né? Eu vou ler 2 parágrafos aqui para me encerrar e vou ver aqui as perguntas que os irmãos fizeram e podemos colocar talvez para a semana que vem. Na mensagem A Unidade da União, no parágrafo 27, olha o que o profeta diz. Peguem aqui. Mas as religiões feitas pelo homem entrarão todas nessa religião anticristo. Haverá 2 formas dela. Isso que não sou eu, irmão, o profeta está falando. Haverá 2 formas dela. Uma forma virá de Roma, que será besta, e há uma imagem à besta, que será a cabeça eclesiástica da igreja protestante, acabando com a imagem da besta, sob o mundo denominacional. Irmão, aqui está bem claro. Esse parágrafo aqui, poderia encerrar aqui só nessa parte, que está bem claro. Vou ler de novo para ficar aqui mais claro ainda. Mas as religiões feitas pelo homem entrarão todas nessas religiões anticristo. Haverá 2, não uma, 2 formas dela. Uma forma virá de Roma, que será a besta, esse homem encarnado, né, que exerce todo o poder, tudo está nele, agora a plenitude está nele também de Satanás. E uma será a imagem à besta, que será a cabeça eclesiástica da igreja protestante. Nós estamos falando de Roma, agora estamos falando dos protestantes, nos Estados Unidos, né? Protestante. Acabando com uma imagem à besta, sob o mundo denominacional. E tudo ficará sob um grande domínio, e vai ser o anticristo. Então, uma vez eu expliquei para os irmãos, o cabeça dos protestantes é o falso profeta, o cabeça do romanismo, catolicismo, vai ser a besta, e todo esse sistema é o sistema do anticristo. O anticristo é um sistema. Isso eu já falei para os irmãos em outra live. Eu creio que a maioria de vocês lembram, né? Anticristo. Todos vão fazer parte desse sistema do anticristo. Esse espírito que opera, né? E que será entronizado, empossado, contra, quase exatamente igual. Mas ainda assim, o seu ensino não é das escrituras, suficiente da escritura para fazer perceber que está certo, mas estará errado. Então, esse aqui é o parágrafo 27 da mensagem A Unidade da União. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a palavra seja confirmada, mais um parágrafo aqui, tempo de unidade sinal, 68 e 69, o profeta também diz assim.
Graças a Deus. É onde os católicos estão unidos. A católica romana, naturalmente, eles estão em uma unidade. A maioria é católica romana. Os gregos, outros católicos, são tantos quanto os católicos romanos. Agora eles estão unidos. Essa é a razão pelo qual eles estão juntos. Não importa o que aconteça, o Papa é o cabeça de tudo, vê? Não que alguém mais diga, ele é infalível, ele é um vigário de Deus, isso é tudo. Ele está próximo de Deus, ele tem a jurisdição sobre o inferno, o céu, o purgatório, vê? Então não há uma coisa que possa ser feita nesse caso, seja o que for, que ele disser, isto é o que tem que ser. Agora, os protestantes estão fazendo para si uma cabeça, igualmente aquela, exatamente. Claro, meu Deus, isso aqui não é uma profecia clara do que nós estamos falando, estamos vendo, né? Eu não sei o que seria, né? Claro que naquele tempo assim tinha pouco resquício disso, hoje a gente vê isso claramente, né? Mas que o profeta aqui vendo, né, a visão profética, né, o vidente vendo o futuro. Agora os protestantes estão fazendo para si um cabeça, igualmente aquela, exatamente. Então, assim como eles têm, nós temos que ter uma cabeça também. A Bíblia diz, ali uma imagem foi erigida à besta. O que é uma imagem? É algo como isso, feito como isto. Aí está, isto mesmo, a mesma coisa. O que é isto? Unindo-se a esse espírito da era, a unidade. Eu queria que vocês compreenderam aqui. O sistema besta estará representado num homem de Roma. O sistema do falso profeta, né, estará em cabeça dos protestantes. E essas duas cabeças, esse reino, né, da besta, esse poder da besta, todo esse espírito é o espírito do anticristo. O anticristo, no caso, quando se fala de anticristo, está falando de um espírito. É o espírito que domina esses reinos, né? Esse reinado da besta, o reinado do falso profeta, né? Assim como, né, o Espírito Santo rege a igreja, a noiva de Jesus Cristo, o sistema de Deus, também o espírito do anticristo, antipalavra, quase igual, quase parecido, exatamente como se fosse, mas não com o suficiente da palavra, o espírito anticristo, né? Então aqui nós temos esses dois indivíduos. Chama-se de besta, por quê? Porque nele culmina toda também a plenitude de Satanás. E eu creio, né, que quando ele faz esta guerra aos santos, ali faz a guerra contra Moisés e Elias, mata Moisés e Elias, né? A Bíblia diz que a besta faz guerra e mata eles. É um dos motivos, né, que faz com que eles vão para o lago de fogo antes mesmo de que os outros, né? Aqui para encerrar, Apocalipse 19, 20. E a besta foi tomada com ele o falso profeta. Então aqui tá os dois, né? Duas figuras. A besta foi tomada com ele o falso profeta. O que o falso profeta fazia? Operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta, né? Parte mais protestante, mais evangélica, mais sinais, curas, libertação, né? E com isso que ele engana os que receberam a marca da besta, os que adoraram a sua imagem. E esses dois, por isso que o profeta diz, são dois, não é um, são dois, porque a Bíblia diz que é dois. E esses dois foram lançados vivos, irmão, que não pode ser um sistema. Tá falando né? Os dois seres, pessoas vivas, né? O sistema é uma coisa abstrata, né? Não tem vida, né? Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo e queimado com enxofre. Deus abençoe os irmãos. Amém. É isso, irmão Wesley. Como Cristo representa o sistema de Deus, o diabo terá seres para representar o seu sistema, assim, duas cabeças, né? A falso profeta, os protestantes, e a besta do catolicismo. Aqui, a pergunta que o irmão fez, deixa eu ver se é isso aqui.
Mas como foi revelado a Pedro se o Espírito Santo não estava em ação ainda? Estava, o Espírito Santo já estava em ação, né? Diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, só que não da forma de Pentecoste, né? O Espírito Santo vinha sobre eles num ungimento, fazia a obra que tinha que fazer, mas não habitava neles, porque como o sangue de Jesus Cristo não tinha se derramado ainda, então eles não podiam receber o Espírito Santo, né? Na alma como nós recebemos hoje, né? A promessa é que acontecerá que nos últimos dias ou naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então todos vão poder receber após ser redimido pelo sangue de Cristo, né? Então o Espírito Santo fez aquela obra, né? Assim, vou dizer, parcial, tanto que depois o Pedro, com a revelação, estava endemoniado ali, Jesus disse, para trás de mim, Satanás, no mesmo capítulo, né? Depois lá negou Jesus e arrancou ele do malco, né? Depois de Pentecoste, Pedro voltou lá e morreu quietinho, porque o Espírito Santo estava nele, né? Amém, Jesus. Então, eu vou ler aqui o nome dos irmãos que participaram conosco, e vou iniciar aqui, que eu fui injusto na última live. Na última live, a irmã Ivone Sombrio estava conosco assistindo e colocou o seu nome aqui, e eu passei, acho que pelo nome da irmã, e não citei o nome da irmã Ivone, que sempre assiste conosco, ali a sua família, né? Família abençoada, da cidade do Sombrio, amém, servos de Deus ali que estão servindo Jesus Cristo com sinceridade, né, estiveram conosco em todas as lives, creio que hoje eles estão aqui também, irmão, não mencionou seu nome aqui, mas eu quero aqui corrigir, né, passei a semana passada, pensei que era da irmã Ivone Bez, que eu já tinha citado, e passei por alto aqui a irmã Ivone de Sombrio, mas Deus abençoe essa família abençoada ali da cidade de Sombrio, né, a nossa irmã Emília lá de Maximiliano conosco, a irmã Ironita também de Viamão, Ministério Nascer do Sol, irmã Marilena e irmã Juessi assistindo aqui por esse canal, nossa irmã Marília Luísa Tavares, que se batizou domingo, Deus te abençoe, irmã Marília, continua firme na fé, e o que tu não compreendeu, o irmão João, aí a esposa, a irmã Bárbara, te auxilia, né? Nosso irmão José Floriano, com sua esposa, a irmã Lena, lá de São Carlos, a nossa irmã Elide Souza, lá do Mato Grosso, a irmã Taina Vieira, aqui de Sapiranga, nossa irmã Elaine, lá de Alvorada, irmão Nelson, lá de Veracruz, também nossa irmã Odilca, Sapucaí do Sul, irmão João Hernandes, irmã Bárbara, aqui de Imbituba, Deus abençoe, irmã Célia Timboni, também do Arroio do Silva, irmão João Luiz, lá de Santa Rita, nosso irmão Edgar Pereira, também de Santa Rita, nosso irmão Edgar, nossa irmã Vera Garcia, lá, a família Garcia de São Carlos, São Paulo, Deus abençoe, irmão Wesley, também lá de Veracruz, irmã Vera Floriano, irmã do nosso irmão José Floriano, né, também lá de São Carlos, São Paulo. Irmão Anderson com a sua família ali também de Osório, também esteve conosco, a irmã Bete ali de Sapucaí do Sul também, Deus abençoe, a irmã Maria Geira, também aqui de Araranguá, a irmã Ivone Bez, aqui de Torres, esposo do irmão Marino, né? Deus abençoe também o nosso irmão Wesley, que esteve aqui conosco também, conexão, participando, comentando, nosso irmão Natanael Goulart também, de Brusque, mas está aqui em Araranguá por esses dias conosco, estamos muito felizes aqui, que está aqui assistindo junto com o irmão Antônio Aguiar, né, os irmãos ali, e manda saudação para todos, nós saudamos nossos irmãos também, nossa irmã Josiele, com a família ali também na cidade de Alvorada, irmão Jefferson Abreu, também aqui nosso líder de cântico, né, participando, irmã do Cinema Belino, também conosco, também de BH, Minas Gerais, Deus abençoe, irmão Lucinei Carlos também, Deus abençoe, não sei de onde é que é o irmão, mas certamente é do corpo de Cristo, né? Seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, meu irmão. Irmã Keila também lá de Jataizinho, Micaela Domingos, eu creio que deve ser o irmão Alexandre aqui, né, que está no canal da Micaela, também a irmã Elisama também o esposo do irmão Alexandre aqui também de Araranguá, Deus abençoe, e eu creio que os que participaram foram essa irmã Lena também, a irmã Edilene Fernandes, essa irmã Lena aqui também de Araranguá,
Não creio que irmãos que são aqui também a nossa irmã Elimara, aqui com a sua família, aqui também de Araranguá também, participou conosco. Irmão Josué Martins, Deus te abençoe, irmão Josué. Não sei de onde o irmão é, mas certamente o senhor faz parte do corpo de Cristo, está aqui conosco, né? Amém. Então, Deus abençoe a todos os irmãos que participaram conosco aqui pelo YouTube. Também temos aqui algumas participações também pelo Facebook. Nossa irmã Josi ali de Marcelino Ramos, a irmã Lena aqui também pelo Facebook, a nossa irmã Margarete, também esposa do irmão Luiz aqui também pelo Facebook, a irmã Valdete também aqui pelo Facebook assistindo conosco, nosso irmão Antônio, um Toninho ali também, agora de Sara também aqui participando conosco, aqui Luan de la Vecchia, ok, que é a família do Moedinho também assistindo conosco, no Margarete Machado também está em conexão. Deus abençoe a todos que estiveram aqui também pelo Facebook. Deus abençoe a todos, um shalom na alma e uma boa noite de descanso a todos. Fique com Deus.